Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos ao meu canal, eu sou Silvene Borges e eu tô aqui com um vídeo novo de um jogo de banheiro bem legal, tá? Olha só, a tampa, que bonita, o tapete comum, né, que é um tapete retangular e o babador. Ele é bem simples de fazer, o pessoal gosta muito, é um dos campeões de venda aqui, tá? Campeões de encomenda, o pessoal compra muito desse jogo aqui. E ele não é difícil nada, não é bem simples para fazer. Então, assista o vídeo até o final, que lá no final eu mostro esse jogo no meu banheiro e você vai ver que show de bola que fica, tá? Então, vamos lá para ver como faz o tapete. O jogo, né, do banheiro, o jogo todo. Então vamos lá, para fazer esse jogo de banheiro são 3 peças. Então eu tenho aqui o forro do tapete, que é um gorgurinho, tá? Esse daqui é o babador, uma das peças é o babador. Ele tem 55 de comprimento, daqui da alça até aqui embaixo, tá? 55. A largura dele é 52. Largura 52 por 55 na alça aqui. Aí eu tenho a tampa. A tampa também eu fiz no gorgurinho. Eles estão todos feitos bainha já, tá? Então, olha, então você risca no tecido e faz a bainha na volta toda dele. A tampa, ela tem 43 de largura por 45 de comprimento, na altura, né? Vamos dizer aqui que é uma altura. E o tapete comum, que é um retângulo, ele tem 50 na largura por 70 no comprimento, tá? Então, eu vou começar a fazer com ele, porque todos os outros depois vai seguir a mesma linha dele, tá? Eu tenho aqui os biquinhos que eu vou fazer, vão ser de percal, tá? Eu vou fazer nessa cor para combinar com o gorgurinho que eu vou colocar por cima para dar o acabamento. Então, cortei ele na medida de 10 por 10. Então, você corta 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, 10 por 11. Menos que isso, não, tá? Não vai cortar 8 por 8, vai ficar um corpinho curtinho do biquinho, aí ele vai escapar, tá? Esse biquinho pode fazer de malha, tá? Malha de algodão, malha fria, malha que você tiver aí. Então, você vai dobrar um dedão mais ou menos, tá? 2 centímetros de largura. Marca o meio, desce um lado. Ficou assim. Aí, você vem com o outro por cima, ó. Assim. Olha a minha unha, que legal. Não é pra olhar a unha, não é pra olhar o tapete. Ó. Então, ele vai ficar um biquinho bonitinho desse jeito. O lado que é mais curto, você vai colocar para baixo. O lado bonitinho você coloca para cima. Então, você vai medir mais ou menos uns 2 dedos, tá? E colocá-lo, olha, com uns 2 dedos assim. E colocá-lo na beirinha da bainha que você fez. Aí você vem, vou fazer com linha bege, mas aqui eu poderia fazer com a linha bordô. Eu não tenho a linha bordô, vai a linha bege mesmo, que ela se camufla no bordô também, ela fica legal. Então aí eu venho com o outro, coloco um pouquinho em cima do companheiro ali e costuro. Aqui, se você quiser colocar uma fita ou fazer um risco com giz, para você ter uma direção dos biquinhos, pelo menos na primeira carreira os biquinhos ficam na mesma altura, tá? Então você risca, daí você vai colocando, os biquinhos vão ficando todos iguais. Pelo menos na primeira carreira você tem essa direção para colocar, ó. E vem vindo. O importante desse biquinho, claro que é as dobraduras bem feitinhas, tudo, mas é você não passar a costura para baixo aqui, ó, tá? Para baixo dessa parte, você tem que passar
2 dedos, ela dá aqui, ó, pra passar. Essa parte aqui tem que ficar presa na costura, tá? Por isso que eu falo, se você fizer com tecido menor que 10 por 10, não vai dar certo. Aí eu vou fazer a volta toda, ele vai ficando assim, ó. Então, aqui eu fiz a volta toda, tá? Eu vou agora pra segunda carreira. Eu não vou passar outra costura como eu costumo fazer sempre. Então, eu venho e coloco o biquinho, ó, a pontinha dele no meio do amiguinho para começar, porque depois, conforme você vai colocando, às vezes nem vai dar para intercalar no meio, mas só para você ter uma base da altura aqui que vai o biquinho, aqui onde vai, ele passa um pouquinho do meio do coleguinha de cima, da fileira de cima, tá? Prestando atenção que a costura tem que passar 2 dedos para baixo, então não pode passar mais para baixo do que o corpo do biquinho, para não ficar tecido escapando, tá? É simples assim. Se você tem problema, dificuldade com direção, que fica torto a sua costura, faz um risco de 2,5 cm daqui até para baixo. Aí você vai marcando e faz um risco para depois você passar e ir na direção da risca de giz para você fazer retinho, tá? Ó, então é isso aí, você vai fazer a volta toda dessa maneira. Ó lá, ó, que bonitinho que tá ficando. Então, depois que você fizer 2 carreiras, pode até fazer mais se quiser, 3, 4, aí vai do seu gosto. Eu vou fazer 2, tá? E eu vou colocar o gorgurinho no meio aqui. Aí você recorta um tamanho suficiente para cobrir o meio, tá? E vai colocando e dobrando assim, ó. Dobrando as pontinhas. A lana. Essa daqui é a laninha, ó. Lana, vai pra lá que você atrapalha aqui. Vai, meu amor. Ó, então você vai dobrando e costurando. Se você quiser colocar com alfinete aqui pra você não errar, você pode. Ô, Lana, dá licença, meu amor. Ai. Ó. Vai dobrando e colocando. O gorgurinho, ele é... nossa, ele é uma maravilha para trabalhar, porque ele faz, a dobradura dele, olha, é excelente. O brim também, viu? Se você for fazer com brim, ele dá uma dobradura também muito boa. O ruim é o Oxford, ele é meio rebelde, mas dá para fazer também com ele, tranquilo. Ó, e eu vou fazendo a volta toda, tá? Olha, coloquei o gorgurinho bonitinho, certinho. Agora eu medi 10 centímetros daqui da bordinha em direção ao meio do tapete. Medi de fora a fora, tá? Ó, fiz um risco de giz de fora a fora, tá vendo? Ó, de 10 centímetros. Medi ali, medi aqui e fiz o risco, tá? Dos dois lados a mesma coisa. Medi lá também 10 centímetros e pus o risco. E o que eu quero com isso? Fazer aqui agora a carreira para dar o acabamento por cima aqui, ó. O mesmo biquinho que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Tá? Eu venho com ele costurando ele em cima da risca do giz. De fora a fora, tá? Facinho, hein?
Então, olha, eu fiz 2 carreirinhas aqui e 2 carreirinhas do outro lado, tá? Aqui você tem 2 opções. Se você quiser economizar tecido, você pega uma tirinha do gorgurinho e dá o acabamento numa tira aqui. E o acabamento numa tira do lado de cá também. Aí você vai aproveitar esse fundo aqui, não precisa usar tanto gorgurinho. Como eu gosto de um tapete mais pesadinho, eu vou colocar o meu gorgurinho inteiro, tá? A faixa inteira, não vou colocar em pedaços, não. Porque aqui também não é tão difícil de comprar e não é tão caro. Aí, olha, eu venho e faço a mesma coisa que eu fiz ali, para dar o acabamento no gorgurinho que eu coloquei de fundo. Eu venho com a mesma coisa, venho dobrando e colocando, ó. Dobrando e costurando. Ele fica um pouquinho mais pesadinho, né? Tapete muito leve é ruim. Pelo menos minhas freguesas não gostam. Eu também não gosto. Eu gosto de tapete mais pesadinho, que assim o vento não carrega, o pé, a gente não enrosca no pé, né? E aí eu vou fazendo a dobradurinha aqui bonitinha. As 2 carreirinhas eu fiz igual eu fiz ali, tá? Ali na volta toda do tapete, eu fiz igualzinho. Mesma coisa. Vou cortar esses tecidos aqui. E é assim, olha, ele vai ficando desse jeito. Então, aqui, olha, já dei o acabamento bonitinho, certinho, e fiz um X cruzando, dividi tudo em 22 por 22 centímetros e fui fazendo um X. Não sei se dá pra ver, porque a linha é bege, né? Mas, ó, tá? Com um X, você não deixa esse forro solto aqui, não. Esse aqui, tudo bem que ele é distância curtinha. Mesmo assim, se quiser passar uma linha reta aqui, você pode. Uma costura reta aqui, tá? Pra não ficar solto, porque ele dura mais, tá? O tapete vai durar mais, assim. Então, o tapete simples tá pronto. Então, vamos lá. O babador aqui do vaso, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz no tapete normal, né? No primeiro tapete ali que eu filmei. Você vai colocar 2 carreiras, dando a volta toda. Inclusive nos cantos, olha, o cuidado para não ficar escapando o corpinho do biquinho nos cantos, tá? Você olha bem. Porque o canto do tapete quadrado, retangular, que seja, quando é assim, ele é meio difícil de fazer. É meio complicadinho, mas você vai dando a volta normal, como você tá fazendo, tá colocando normal, aí você dá a volta e vai dobrando o corpinho do biquinho para baixo, assim, para poder dar um acabamento legal, tá? Aí eu coloquei o gorgurinho toda a volta, já rebati, né, com a costurinha aqui, onde não tem biquinho, rebati com a costura aqui, ali na ponta da alça, tá? E aí o que que eu fiz? Eu coloquei uma régua aqui, olha, e risquei de giz, usa giz, tá? Não usa caneta esferográfica não, que estraga o trabalho, estraga o tecido, né? Risquei, ó, giz de lousa. Risquei de fora a fora, e daí, a partir desse risco, em direção ao meio, eu medi 10 centímetros, marquei, 10 centímetros, marquei e risquei, tá? Risquei aqui, aí eu fiz a mesma coisa do lado de fora, aqui, ó, daqui para dentro 10 centímetros e 10 centímetros. Risquei também, que é aqui que eu vou fazer aquela faixa lá com as 2 carreiras de biquinho, como eu fiz no tapete comum, tá? Vai ficar o mesmo modelo, vai seguir a mesma coisa. Então, olha, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz no tapete comum, eu fiz aqui no babador, tá? Coloquei a tirona lá para dar o acabamento, a tira do meio, dividi em 3 partes, fiz um X aqui de costura para ele ficar pregadinho. Se você quer, como eu disse no tapete comum, quer passar uma outra costura que pode, tá?
aqui, ó, reta. E aqui também pode passar uma virando assim, que eu vou passar uma curva assim, para ficar mais, para durar mais o tecido, tá? Como eu já disse, eu gosto de repetir as coisas para você ficar bem por dentro, para você saber bem o que dá certo, né? E agora eu vou então para a tampa. Então, eu fiz a tampa do vaso, tá? Da mesma maneira que eu fiz as outras peças. Eu coloquei 2 carreiras de biquinho, tá? Na volta toda. Coloquei o gorgurinho no meio, aí depois eu risquei 10 centímetros dessa ponta em direção à lateral, ao meio, e 10 centímetros daqui ao meio. Então, ficou 2 marcações. Nessas 2 marcações, eu segui a régua em linha reta para baixo, tá? Não marquei mais nenhum lugar aqui para marcar o meio, porque ele é irregular, ele abre e depois ele fecha, então eu não poderia seguir as medidas daqui, tá? 10 centímetros só lá em cima. Aí o que eu fiz para ele ficar certinho, na mesma direção, eu medi quanto tinha aqui no meio, que deu aqui do meio, deu 11 centímetros que eu tinha medido aqui da marcação que eu fiz de 10 e ficou 11 no meio. Aí eu vim medindo 11 e risquei, tá? Antes eu fiz um risco bem fraquinho para mim me basear. E depois eu coloquei no chão e olhei se estava retinho. É assim que você vai fazer, tá? Deu para entender? E aqui eu já passei, ó, os xizinhos de costura. Passei uma costura aqui, outra costura aqui, tá? Como eu disse, eu tô usando a linha bege, ela não fica aparecendo. Então, é perfeito, ó, ficou perfeito, tá? Agora, a parte de trás, para segurar a tampa, eu cortei um retalho do tamanho de 10 centímetros de altura, tá? Então, eu vou colocar ele retinho aqui, tá? Eu meço aqui e aqui pra mim colocar ele certinho. Eu fiz uma bainha também, olha. Uma bainha da mesma cor da linha, pra não ficar a linha a mesma cor do tecido, pra não ficar aparecendo, tá? Ó, então aqui deu 15 centímetros, aqui também, eu vou marcar 15 centímetros. Então, ele vai ficar assim, olha, ele vai ficar rente ali, os 15 centímetros, tá? Desse jeitinho aqui. Ele tem que ficar um pouco da bordinha pra fora, pra você poder virar. E aqui eu coloco um alfinete pra segurar, né? Para ele não andar, conforme eu for colocando ele. Aí eu viro para esse lado, porque a melhor forma de fazer é assim, tá? Aí eu venho costurando. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Eu venho costurando assim, olha, dobro a bordinha lá e coloco rente ao forro aqui, ó. Tá rentinho ao forro. Aí eu vou costurar pro lado de fora aqui, porque aqui pra fora ele tem um lugarzinho aqui que vai dar pra mim costurar. Se você não conseguir esse lugarzinho aqui, se o seu biquinho tá bem costurado na bordinha, então costura em cima dessa costura que você fixou o biquinho, tá? Em vez de fazer isso que eu tô fazendo, você costura em cima da costura que você fixou o biquinho. Deu para entender? Porque às vezes tem gente que coloca o biquinho bem assim, rentinho com a bordinha aqui da bainha, que não vai conseguir fazer essa costura. Agora, se você tá vendo esse vídeo antes de você fazer, se você tá vendo essa etapa aqui, né, da preparação antes de você fazer a tampa, então a hora que você for colocar, já deixa já essa partinha aqui a mais para você poder fazer isso que eu tô fazendo, tá? E assim eu vou fazendo, ó, costurando a volta toda. Prontinho, ó, tá feito o encaixe da tampa aqui.
tá? E a cor, você procura fazer uma cor que combine. Eu fiz a cor do fundo aqui porque é uma cor que aqui tem marrom também no gorgurinho. Então eu poderia colocar um bordô, um azul, um amarelo, tá? Eu coloquei um marrom, que eu achei bem legal. Aí a hora que você for fixar essa parte também, dá um vai e vem, tá? Bem reforçado nessas partes aqui, ó, porque ó, um vai e vem aqui, bem aonde você vai começar a emenda do encaixe da tampa, porque na hora de lavar, se a pessoa for lavar um tanquinho, por exemplo, ou numa máquina no ciclo bem rápido, isso aqui é perigoso escapar. Já aconteceu já de pessoas falarem para mim que na hora de lavar escapou essa parte aqui, mas não no trabalho que eu fiz, não. É pessoas que comentam comigo coisas do dia a dia. Graças a Deus o que eu fiz nunca ninguém reclamou que escapou, mas eu já vou avisando vocês para fazerem, para ficar bem reforçado, tá? Dá um vai e vem aqui no começo aqui e ali no final também. Tá legal? Então é isso aí. Então, gente, olha aqui o jogo no meu banheiro. Que show de bola! Perfeito! Maravilhoso! Olha, vale muito a pena fazer, ele é muito fácil, rápido, tá? Você vai gastar pouco e fica incrível. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!